Mas vamos voltar. A entrevista do Moro na CNN, o que eu acho, né? Quando ele entrou nesses assuntos que são polêmicos pra a categoria do judiciário, que é de onde ele vem, e especificamente pro pessoal do partido dele, que é o Podemos, porque eu não sei como é que o Podemos vai votar na reforma administrativa, mas o Podemos é um partido que não vota bem na Câmara dos Deputados. Pois é. O Podemos é um partido que ele tem uma atuação no Senado, porque ele tem uma bancada decente no Senado, mas a bancada do Podemos na Câmara não é exatamente virtuosa, né? E ele vota mal. E ele vai ser instado cedo ou tarde, se o Podemos, se houver a votação para valer da reforma administrativa, se o Podemos não votar bem, ele vai ser instado a ter que comentar isso. Com certeza, com certeza. Não, nós vamos colocar ele na parede, né? É. E ainda vai ter uma coisa, né? Se ele disser, não, mas foi uma decisão do partido e não tem nada a ver, vão perguntar pra ele, pô, você não tem influência nem no partido que você vai sair como presidente, e você pretende fazer articulação política. Outra coisa, ele também na pergunta sobre articulação política, ele deu uma resposta, aquelas respostas lá. O Vax citou o exemplo do Abraham Lincoln, aliás, muito bem colocado, que o Abraham Lincoln, de fato, ele comprou o Congresso na época contra a escravidão e tal, fez um bocado de maracutaia, porque havia um objetivo maior, que era acabar a escravidão. E aí ele perguntou, não, mas até que ponto você vai transigir com seus princípios, com o objetivo maior de governabilidade, almejando coisas... E o Moro, ele disse, não vou transigir com meus princípios, isso não faço, não sei o quê... Mas aí a gente faz uma composição. Ele não deixou muito claro como ele vai fazer essas composições, que é uma coisa que acontecia já com o Bolsonaro. Os caras chegavam para o Bolsonaro e diziam, velho problema de articulação política. No Brasil, os partidos exigem, estatais, etc, ministérios, isso. Como é que você vai fazer? Eu assistindo, não fica claro para mim como ele vai fazer. Assim como não ficava claro para mim como o Bolsonaro ia fazer. Por exemplo, fica claro para mim como o Ciro diz que iria fazer. Porque o Ciro alega que nos 6 primeiros meses o presidente tem um poder imperial, que ele ia fazer a composição. Então ele explica o norte, assim, o caminho. Eu não vi essa clareza no Moro. Então eu achei que todas as perguntas, no fundo, foram sempre respostas redondas, sabe? Para chegar bem no público. Mas eu acho que é necessário, assim... inserir substância nas respostas. Ele tem que ter um plano claro. Vou fazer assim e assado. E tem um detalhe pra mim que é o seguinte. Essas primeiras entrevistas dele, especialmente na CNN, que dá traço de audiência. A CNN, Jovem Pan News, isso não dá audiência. Então não são entrevistas pro povão. São entrevistas pra uma massa qualificada, não nem chamo de massa, né? Pra uma turma qualificada que vai formar a sua opinião. Ali é um programa que forma os formadores. Exato. Então ali ele tinha que mostrar não digo uma exuberância discursiva, mas mostrar, vamos dizer assim, as linhas que ele ia tocar a coisa. E por enquanto tá genérico. Lógico, é muito cedo, ele tá começando agora, tal, blá, blá. Isso é ser um pouquinho condescendente com ele, né? Porque você já tá começando, né? Começou. Você botou o pé na estrada, já era, né? E assim, a gente sabe que ele não vai ter muito tempo de formação. A agenda de um pré-candidato à presidência é uma agenda insana. Ele tem muitas reuniões, muitas coisas. Então ele tem que reservar um tempo para ele ver essas questões com calma. Ter um plano traçadinho, conversar com as pessoas. Como é que eu vou fazer, assim, sabe?